Senador Marco Rogério, senhores senadores, esse tema ele se reveste de uma importância muito grande e acho que o Senado, mais uma vez, não tinha necessidade disso, vive um momento ímpar. Nós estamos aqui resgatando a Constituição, esse poder. O poder legislativo é que tem obrigações constitucionais de fazer a lei. A Bíblia diz que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. O que ocorre no Brasil hoje, e já há muito tempo, e sobre essa matéria eu falo, e aqui tinha o senador Jacques Wagner, que foi deputado federal comigo, e eu trato dessa matéria e as coisas que falam sobre droga são as mesmas que sempre falei. A importância é o Senado retomar o seu papel, adentrado pelo Supremo Tribunal Federal. E quando eu falo de correção, é porque o ativismo judicial, ele foi crescendo diante dos olhos do Senado, mesmo sendo alertado por alguns que se encorajavam, e eu faço isso desde o meu primeiro mandato, em 2003, mas não se importaram, deixaram, eles foram mais além, gostaram, foram mais além, gostaram, foram mais além, e hoje não há qualquer tipo de divisão. O Supremo manda, desmanda, tem influência sobre essa casa, ninguém pode negar, tem influência sobre a outra casa? Tem. Aliás, houve um episódio no meu estado, semana próxima passada, em que o corpo legislativo da Assembleia Legislativa, em respeito à Constituição, ensinou para o Lira. Porque se o ministro Alexandre de Moraes violou o artigo 53 da Constituição, senador Flávio, que na verdade era tão somente comunicar que ele havia ido além demais e que poderia ser levado à comissão de ética, ele simplesmente mandou para que o Lira, para que a Câmara dos Deputados, elas dessem uma chancela ou não à prisão de Daniel. Quem prendeu Daniel? Foi a Câmara dos Deputados. Foram os seus colegas. E lá, ele enviou também para que a Assembleia Legislativa mantivesse ou tirasse o capitão Assunção. E a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida por Marcelo Santos, deputado Marcelo Santos, se comportou respeitando o texto constitucional. E olha que membros da base do governo, de todo o espectro político do Estado, votaram. E o capitão Assunção, em seguida, sai daqui do Supremo, é daqui que tinha que sair, o mandado de soltura dele, assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. E o remédio, a relatoria, o relator, o texto preparado pelo jurídico da Assembleia Legislativa, foi exatamente com base em uma fala do próprio Alexandre de Moraes. Então, senhor presidente, é muito importante que o Senado entenda qual é seu papel. E hoje, essa PEC, com uma relatoria significativa, com base no sentimento da sociedade, e isso não é coisa nova. E aí eu falo, porque tenho, senhor presidente, eu tenho mais de 40 anos que tiro drogados da rua, viciados em maconha. Quando minhas filhas nasceram, eu já tinha drogados, viciados em maconha dentro de casa. E eu sou acostumado, porque sinto na pele, a ver mães chorando, famílias destruídas, depauperadas. Na verdade, defender legalização de drogas, e nas bases que colocou o Supremo, que melhora até a logística de quem vende droga, visto que qualquer garoto, até com base nas afirmativas do ex-governador da Bahia, que hoje é ministro da Casa Civil,
o Rui Costa, que o tráfico tem capilaridade, que dá emprego para adolescentes, a logística vai ficar fácil. Qualquer menino sai aí com 12 papelotes na mão, 10, 5, sai vendendo aqui. E quem vai prender? O juiz ainda vai ficar sem alternativa, porque penas alternativas, o drogado vai se ele quiser. E se ele não fizer, o que é que o juiz vai fazer com ele? Não existe. O juiz não tem uma carta na manga para dizer: eu te recolho 6 meses, ou te recolho 1 ano. Não, não tem nada. O relatório é que vai cumprir pena alternativa pintando o cemitério, assistindo palestras. Relatório, ele não compareceu. Relatório, ele não compareceu. Relatório, ele não compareceu. E no final, juiz sem graça, porque a legislação protege o bandido, não protege a sociedade. Jorge Soros deve estar assistindo isso aqui agora. O ministro Barroso, presidente do Supremo hoje, tinha que se julgar impedido, porque já fez palestra sobre isso. E o voto dele foi bem antes. Na justificativa do voto do ministro Barroso, ele diz: se o cidadão brasileiro pode tomar um porre antes de dormir, ao chegar do trabalho, depois de jantar, por que não fumar um baseado? Ora, é apologia ao crime. O ministro da Suprema Corte, e agora ele é presidente, ele tem que se julgar impedido. Dosimetria de droga, quantidade. O policial, além da câmera, agora vai ter que andar com a balança também? Ou o bandido vai ter que andar com a balança e a maconha? As duas coisas, para poder conferir que ele não está cometendo um crime. Aliás, o troço pegou tanta moda que essa semana o ministro Gilmar Mendes chamou de evangélicos, de narco-evangélicos. Com base em quê, ministro? Com base em quê? Deu nome. Quem são os evangélicos traficantes? O senhor deve um pedido de desculpas a essa nação cristã de evangélicos, de homens e mulheres, e eu faço isso pela memória da minha mãe, da minha família, de centenas e centenas de homens que poderiam estar em qualquer profissão, Vossa Excelência sabe disso, como um profissional liberal, bem sucedido, mas deixaram isso para poder seguir uma chamada, um sacerdócio, e ter que ler que o ministro disse que existem narco-evangélicos. Dê nome, ministro. Quem são os narcotraficantes evangélicos? Quem são os pastores? Porque criminoso tem em todo lugar. Tem na ordem dos advogados, tem no Conselho de Medicina, tem na indústria, tem no comércio, tem aqui, tem no Supremo. Ministro Gilmar, o senhor precisa pedir desculpas. Aqui, quando alguém vem e faz discurso que ofendeu um nicho de pessoas pelas suas opções, recorre logo ao Supremo, ao Ministério Público Federal. Ministro Gilmar, eu vou recorrer a quem? Para o senhor provar o que falou? Porque eu sei que o Supremo solta narcotraficante, devolve bem de narcotraficante. Isso eu sei. Eu sei que a dama do tráfico esteve lá no Ministério da Justiça. Eu sei que a dama do tráfico do PCC teve passagem paga pelo governo. Conversa. Isso não é coisa nova. É nicho eleitoral que eles criam. É revoltante. Jorge Soros deve estar assistindo e esperando essa votação, porque esse é um bilionário que financia a esquerda no mundo, sabe? E não sabe da lágrima de uma mãe que chora porque tem um filho drogado. Eu conheço de perto, senhor presidente. É o que eu respiro, é o meu dia a dia. E maconha. Dizia aqui o senador Girão que a Holanda começou com 5 gramas e fez um esgoto humano, que eles tentam de tudo voltar atrás. Hoje, senador Flávio, não conseguem, pela porta que eles abriram. Abriram uma porta que nunca mais se fechou, senador Efraim. E aqui começa com 10. Meu pai do céu, isso é de pirraça. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o Senado se curva, que o Senado não reage. Não reage. Com todo respeito ao presidente dessa casa,
Eu sei que todo mundo, ao se dirigir, fala: Vossa Excelência foi muito bem, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa do plenário, que começou a cobrar. E eu não vou passar pano para ninguém, senhor presidente. Não vou passar pano para ninguém. Essa casa não cumpre mais do que a sua obrigação, do que está fazendo hoje, e já deveria ter feito antes, para que nós não passássemos esse vexame. Para concluir, e um recado já foi dado aqui pelo um senador de esquerda, de que o Supremo pode não aceitar isso, achar que algumas cláusulas pétreas foram feridas, não é? A gente pode receber essa rebordosa pelo peito, a gente pode receber essa rebordosa, mas eu não sou médico, muito pelo contrário, eu tenho sido pai, eu tenho colocado debaixo do braço, e encerro, cumprimentando um juiz aposentado do meu estado, lá de Cachoeiro do Itapemirim. Senhor presidente, quando o artigo 12 era inafiançável, um jovem caiu com 300 gramas, senador Marco Rogério, lá do seu estado do Espírito Santo, chamado Adriano. Eu já encerro, senhor presidente. Não são 10 minutos? Passei? Então vou voltar atrás. Então é o seguinte, 10 minutos, lá do seu estado, Marco. Essa mãe chega chorando para ele e fala: não prenda meu filho não é marginal. Ele disse: mas o artigo 12, ele caiu no tráfico, ele vai ter que subir para a penitenciária. Ela ficou na porta sentada chorando, magrinha, chorando. Ele mandou ela voltar. Ela entrou. Ele disse: eu ouvi dizer que aí na cidade tem um rapaz, ele só pode ser doido, na minha visão, ele disse, que ele pega esse tipo de gente igual o filho da senhora e põe dentro de casa. Ele vai cumprir a pena na casa desse cara, se ele topar. Eu deixo seu filho para casa dele cumprir pena. Ela chegou no meu portão. Eu fui até o fórum com ela. O juiz disse: o senhor recebe? Você leva ele para cumprir a pena? Eu falei: leva. Pode tirar a algema dele. O juiz: não, tem que ficar algemado. Levou. Tirou a algema dele lá. Ele entrou para dentro da minha casa. Ficou 7 anos comigo. Mudou de vida. Sabe como? Deus de manhã, Jesus mediu, o Espírito Santo de noite. É o que muda a vida de um homem. Agora, é preciso fazer prevenção? Sim, isso precisamos sim. Prevenção pela via da família, pela via da escola, perfeito. Mas é preciso fazer o enfrentamento? Sim, é preciso fazer. E se ninguém sabe como fazer o enfrentamento, pergunta a Tarcísio lá em São Paulo, que ele deve ensinar, o Derrite deve ensinar. Como é que faz? E como é que pode? E como diminui o tráfico e a criminalidade? Senhor presidente, é um momento ímpar. Parabéns, Efraim, pelo relatório. Eu sei que muita gente tentou fazer uma curva aqui, fazer feito Maradona com um gol de mão, tocando na questão da maconha medicinal, que nada tem a ver, até porque o Ministério da Saúde tem a obrigação e já tem catalogado quem precisa do canabidiol e pode muito bem entregar na porta das pessoas que têm convulsão e que têm epilepsia, que nada tem a ver com o cumprimento do papel dessa casa que é de fazer esse tipo de enfrentamento. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.